Olá, queridos girassóis, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem e se não estiver, tenha fé que vai ficar tudo bem. Eu sou a Alessandra Moraes e estou aqui hoje para falar com vocês sobre religião. Aí você vai dizer, religião não se discute. Tá, mas eu não estou aqui para discutir. É porque tem muitas pessoas que não sabem o que significa religião, entende? Segundo a Bíblia Sagrada, religião é você visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. O que isso significa? A caridade. Aquela vontade realmente de fazer o bem. É você ter dentro de si o amor. Fazer sem esperar em troca, né? É claro assim que eu não estou falando de relacionamento. Quando você tem um relacionamento, você quer receber em troca, porque você quer receber amor. Quem dá amor quer receber amor, né? Nós sentimos essa falta. Mas a religião é você ajudar o próximo sem a intenção do que ele pode te dar. É você ajudar uma pessoa sem ter na mente, não, eu vou ajudar porque ele pode me ajudar nisso ou naquilo, sem interesse. O amor ele não tem interesse. E esse amor ele vem de Deus. Então a religião no latim significa ligar de volta, religar, ligar novamente. Então, quando você tem Deus dentro de si, quando que você sabe que você é uma pessoa que tem religião? É quando você tem Deus dentro de si. E quando é que você sabe que você tem Deus dentro de si? É quando você sente o desejo de ajudar o próximo, mesmo se esse próximo não puder fazer nada por você ou não tiver nada para te dar em troca. É aquele senso de certo e errado. É você não concordar com injustiça, você não concordar com coisas ruins. O que é religião? Ligar de volta a Deus. É você não julgar as pessoas, não ser maledicente. É diferente de salvação. A salvação é quando você, diante dos homens, você aceita Cristo como teu Salvador, porque Ele foi o único que morreu por você, sendo Ele o dono do paraíso. Para você entrar nesse paraíso, você vai ter o quê? Que ter intimidade com o dono da casa. Então, para você ter salvação, você precisa ter intimidade e ir diante dos homens, você proclamar, aceitar a Cristo como teu Salvador. Porque se você não tiver intimidade com o dono da casa, você não pode morar nela, correto? Eu não deixaria ninguém morar na minha casa que eu não tenho intimidade. Entende? Então não é assim, mas eu não faço nada de errado, não. Você não fazer nada de errado é sinal que você tem a centelha divina. Deus, ele te impulsiona a fazer o que é correto. Você tem Deus dentro de si. Agora, para você ser salvo por Deus e morar na casa de Deus, você precisa ter intimidade com o dono da casa. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma pessoa, ela é de Deus a partir do momento em que ela tem Deus dentro dela. E como que ela vai saber? Como que você vai saber? É quando ela está dentro dos princípios, das leis que Deus criou no universo. Uma pessoa que tem Deus dentro de si não maltrata o animal. Uma pessoa que tem Deus dentro de si não maltrata uma criança. Ela não vai ficar falando mal dos outros. Por exemplo, uma pessoa que tem Deus dentro de si não vai dizer que uma pessoa vai para o inferno porque escolheu tal coisa ou porque faz determinada coisa. Não, sabe por quê? Uma pessoa que tem Deus dentro de si,
vai ter compaixão daquela pessoa. Não vai pra internet, ó, ficar julgando, falando mal, não vai. Sabe? Aquelas pessoas que, você viu fulano, mas fulano não é crente, mas você viu, tava bem bebendo. Você viu, tava bem fazendo isso. Uma pessoa que tem Deus dentro de si jamais faz isso, sabe por quê? Se ela vê o irmão fazendo algo de errado, ela vai chegar para a pessoa e vai falar assim, olha, não faz isso, você não é cristão? Poxa, não faz isso. Você está precisando de ajuda? Você quer que eu te ajude? Eu vou orar com você. Ou ver que a vizinha faz alguma coisa de errado? Se você puder ajudar aquela vizinha, orientar aquela vizinha, você vai orientar. Por quê? Porque o amor que está dentro de você vai ter preocupação com a alma daquela vizinha. E não preocupação em meter a língua na vizinha. Sabe? Apóstolo Paulo falou que nós teríamos que ter cuidado com o novo evangelho. E o novo evangelho, as pessoas julgam muito e misturam tudo. Misturam religião, misturam lei, misturam graça, misturam tudo. Não separam nada. E religião nada mais é do que você se ligar a Deus, estar dentro das leis universais, as leis que Deus colocou na Terra, que Deus colocou no universo. É você estar dentro dessas leis. Isso significa que você está sendo o quê? Um seguidor de Cristo. Porque Cristo, ele cumpria a lei, né? Jesus, ele não burlava as leis. Jesus, ele não colocava as leis de acordo com o que ele queria, não. Ele cumpria as leis. Só que ele também manipulava o quê? A natureza, ele tinha aquele contato com a natureza, né? Ele ia para o monte, porque ter contato com a terra. Ele cessava vento, tempestade, ele conseguia manipular a natureza porque ele tinha aquele contato. Porque a natureza, quem ama a natureza, respeita a natureza, está em contato com o Todo-Poderoso. Isso é o que Deus ensinou na Cabala, a Cabala que deu aos judeus. Na Cabala, Deus ensina sobre a natureza, o cuidado com a natureza, como você aproveitar a natureza, como você respeitar, como você prosperar dentro dos princípios das leis universais. Aí você pensa, mas cabala não é... Não, é que colocaram feitiços, misturaram com cabala. Então, as pessoas pensam que cabala é feitiço. Não. Cabala são princípios que Deus ensinou. É que introduziram feitiços na cabala. Mas se você pegar a verdadeira cabala, a verdadeira, você vai ver que ali vai ensinar que você precisa respeitar as leis universais, estar em alinhamento com as leis universais, o alinhamento, né, quântico, para que você tenha uma ligação com o Criador. Você precisa estar em alinhamento. Entende? Porque tem pessoas que passam por coisas na vida, porque ou estão passando provação, todos nós, né? Dependendo do que Deus tem na nossa vida, nós passamos por provações. Tem aquelas pessoas que estão sendo tentadas pelo inimigo. E tem aquelas pessoas que estão fora do alinhamento quântico. Então, você precisa saber o porquê que certas coisas acontecem. Como que você começa a entender isso? A primeira coisa, deitou a cabeça no travesseiro. A consciência está limpa? Está limpa? Fica tranquilo. Segundo ponto, estudar, buscar em Deus, para que você possa aprender, evoluir e melhorar. Aproveitar os momentos sozinhos para refletir,
olhar para dentro de si, ter autoconhecimento, olhar para o que passou, que foi ruim, e pensar: aconteceu isso, eu errei nisso, naquilo, preciso melhorar, preciso ter limites, preciso falar menos, preciso aprender a calar, aprender a falar, aprender. Temos que nos avaliar, nos autoavaliar, sabe? Hoje nós vivemos um novo evangelho onde as pessoas avaliam o outro. Você viu o que fulano fez? Você viu o que fulano tá? Você viu onde fulano foi? Você viu como fulano chegou? Você viu com quem fulano estava? Você viu a roupa de fulano? Você... Sabe? Só que religião não é isso. Religião é religar a Deus. Religar a Deus é olhar o quê? É procurar melhorar para seguir os passos de Deus. É olhar para dentro de si. É se avaliar, se autoanalisar e tentar melhorar. Tem pessoas que não conseguem ficar sozinhas. Tem pessoas que não conseguem ficar sozinhas. O tempo todo tem que estar falando com alguém no telefone, o tempo todo tem que estar respondendo mensagem, mandando mensagem, o tempo todo. Acho que as pessoas não têm que falar com elas o tempo todo, estar disponíveis o tempo que elas querem. E não é assim. Tem pessoas que acham que se você não fica no meio de uma roda de gente, se você não fica nas festas, se você não fica no meio da muvuca, ai, a pessoa está oprimida. Ai, ela não quer conversar, quer ficar... Não. É ótimo você estar em solitude, porque uma coisa é solidão, outra coisa é solitude. É ótimo você tirar momentos para ficar só e se autoavaliar. Isso é ótimo. Você reflete, você olha para dentro de si. Você vê o que você precisa melhorar. Quantas vezes eu sofri, quebrei muita cara. Por quê? Eu depositei muita expectativa, sempre acreditei muito nas pessoas. Então, estava sempre quebrando a cara. É uma coisa que meu falecido tio falava: você sofre porque você deposita muita expectativa nas pessoas. E nem sempre as pessoas estão prontas a suprir as nossas expectativas. As pessoas são falhas, as pessoas erram, nós erramos. Nós somos seres humanos. Então, são coisas que nós temos que aprender, nos avaliar. Ah, eu tenho religião, eu sou... Mas a minha amiga, meu amigo, fala mal de todo mundo. Eu estou numa época que eu me afastei de muita gente. Por quê? Porque eu deixei de amar? Deixei de gostar? Não. Mas não são conversas frutíferas. Ué, mas essas pessoas que você andar, pessoas cristãs, é. Mas não é frutífero. Você para conversar, a pessoa tem sempre para falar mal do outro e maldizer, e às vezes coisas que às vezes não tem fundamento nem prova. E as pessoas não entendem que nós somos energia, nós somos pura energia. E quando nós entramos em legalidade com a energia dos outros, quando falamos mal do outro, nós atraímos a energia ruim do outro. Por quê? Porque ao nosso redor tem anjos, ao derredor tem trevas. E a treva vai entrar e vai começar a puxar a treva do outro para nós. E aquilo vai nos cobrir. E aquilo vai atrapalhar a nossa vida, vai atrapalhar a nossa evolução. E eu cheguei à conclusão, eu fico olhando, poxa, às vezes eu passar por certas situações por estar rodeado de pessoas
negativa, que está sempre falando dos outros, está sempre reclamando da vida, sempre reclamando, reclamando, nada tá bom. Tem pessoas que você vê tem tudo, mas nada está bom. Por quê? Porque a pessoa que ela não tem Deus dentro de si é uma coisa que ela não consegue ter gratidão. É como olhar o copo. É como olhar um copo e falar assim, ó, aqui eu tenho essa taça. Se vocês verem, se vocês olharem para essa taça aqui, ela está cheia? Não está cheia. Mas a quantidade de água que eu tenho aqui, pela largura da taça, eu consigo aliviar a minha sede. Mas se eu for uma pessoa que eu só reclamo da vida, vou falar assim, poxa, eu tô com sede, só tem isso, não tem nada aí. Eu nunca vou saber agradecer pela água que tem na taça. Eu sempre vou reclamar pela água que falta na taça. Sabe, a pessoa ela precisa aprender a ser grata. Se eu sou uma pessoa que eu tenho religião, eu estou ligada a Deus. E Deus ele diz que nós temos que ser gratos. Então eu fico observando pessoas que só sabiam reclamar da vida. Só reclamam da vida, nada tá bom. Mas Deus faz tanto. Às vezes você olha assim, nossa, mas Deus faz tanto. E a pessoa todo dia tem motivo para reclamar. E você fica com aquelas pessoas em volta, você entra o quê? No entrelaçamento quântico. Que é o quê? Energia ruim. Você capta aquilo ali. Quando Daniel, ele estava muito triste porque Jerusalém foi invadida e o Antíoco Epifânio, ele sacrificou porco no Santo dos Santos. Poxa, você ama Deus, você vai viver no templo do seu Deus, você ama, que você devota a sua vida. Sacrificar um porco no santuário. Então, assim, estuprar as mulheres, roubar os pertences do povo. Então, aquele tirano, ele estava aprontando muitas coisas, sabe? Então, Daniel, ele estava muito triste, muito. Daniel estava muito triste, muito triste. Aquela energia negativa toda em volta ali, ele tinha motivos realmente para estar triste. E a tristeza dele foi tanta, tanta, que o anjo, para chegar até Daniel, ficou lutando 21 dias. Por quê? Porque era muita treva que Daniel atraiu, que aquele povo atraiu, que o que veio, o externo trouxe para Jerusalém, o mal foi tão grande e aquele povo se cobriu com aquela energia negativa que contagiou. Então o anjo ele não descia, ele ficou lutando 21 dias para chegar a Daniel. Porque é assim que a energia negativa faz. Você atrai o negativo, você atrai. Então, quando você anda com pessoas de energia negativa, você acaba pagando um alto preço, porque você puxa aquilo para você. Então, se você quer ter coisas boas na vida, que coisa boa? A melhor coisa que a gente pode ter na vida é comunhão com Deus. É a melhor coisa. Princípio de tudo. O princípio da sabedoria é temor ao Senhor. E a gente começa a ter sabedoria quando a gente aprende a falar menos. E não falar besteiras. E a gente vai aprendendo isso quando a gente se afasta de murmuradores. Pessoas pessimistas. Você fala que vai fazer algo, a pessoa sempre diz que nunca vai dar certo. A pessoa sempre tem uma pedra para colocar dentro do seu sapato. E realmente, você não vai conseguir se você continuar dando ouvido. Basta você ficar perto. Dá tudo errado. Dá tudo errado.
E como que você vai aprendendo isso? Estudando. Eu aprendi isso estudando e sofrendo. Por quê? Porque você vai atraindo energia negativa dos outros. Até você aprender a viver, você já teve muito prejuízo. Então, o que você tem que fazer? Olhar com quem você convive, evitar certas amizades. Tem amizades que só levam para o buraco, é verdade. A Bíblia fala que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta com os escarnecedores. Não se assenta na roda dos pecadores. Aí você pensa, isso é na porta de bar, isso é num clube. Não, na boate não. Esse tipo de pessoa estão em todas as religiões. Aliás, no que se diz religião, porque religião é somente uma, é ligar-se, voltar-se ao Criador. Entendeu? É você estar em concordância com as leis universais. Isso é religião. Amor, caridade, isso é religião. Mas quem não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, na roda dos escarnecedores, estão em todos os lugares aonde tem culto, tem esse tipo de pessoa. Todos os lugares que você não vigiar, é na parentela, é na sua igreja, é em quem frequenta centro, espírita, umbanda, candomblé, o que seja. É aqui, ó. Tá na mente. É o que a pessoa pensa e o que ela profere. É isso aí. Que vai trazer pedras de tropeço para sua vida, para atrapalhar os caminhos, para fechar a porta. Pessoas com quem convivemos, pessoas com quem nos abrimos. Princípio da sabedoria: temer a Deus e aprender a ficar mais calado. Princípio da sabedoria: aprender a fechar a boca. Princípio da sabedoria é saber a quem nós devemos emprestar o nosso ouvido. Ouvido e boca é ouro e o calar é prata. Quer melhorar nos seus caminhos? Primeiro se afasta. Se afasta. Aí vem o mal, ele fica furioso, porque ele sabe que você vai evoluir se você começar a agir assim. E aí as coisas vão começar a se apertar para você, porque você está se afastando do mal. Então, tudo parece que começa a dar errado. Por quê? Porque ele quer que você acredite que você é um fiel a Deus. No meio da fofoca, no meio da dissimulação, no meio de pessoas caluniadoras, maldizentes. Ele quer que você fique ali, achando que adora a Deus, achando que Deus está recebendo a tua adoração perfeita. Ele quer que você continue ali. Então, quando você começa a se livrar da aparência do mal, você começa a fechar as portas, parar de fazer coisas erradas, o mal, ele te cerca. Começa a dar tudo errado. Sabe o que é tudo errado? Tudo errado. Quando você se afasta do que não presta, a tua vida começa, parece que vai dar tudo errado. Porque o mal, ele quer que você desista. Só que é uma batalha, é uma luta. Se você escolheu estar do lado de Deus, você tem que entender que você entrou com o exército.
O soldado, ele luta. Às vezes precisamos cavar a trincheira, nos enfiar num buraco ali. É só a gente e Deus. Mas tenha certeza, tudo deu errado. As portas todas se fecharam. Mas você tem na sua consciência de que você está fazendo o que é certo. Você está se livrando da aparência do mal. Você está se afastando das más companhias. Você está se afastando de pessoas maldizentes, de pessoas que não agradam a Deus. Pessoas que não vão trazer boas coisas para você. A pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo, mas se ela é maldizente, ela vai trazer coisas ruins para sua vida. É isso que você precisa entender. Vai trazer negatividade para você. Vai fechar as portas. As coisas começam a andar, daqui a pouco trava. Começa a andar, daqui a pouco trava. Por quê? Porque você, quando você fala, julga o outro, você atrai coisas ruins para você. Você vê que as pessoas que se dizem mais religioso, mais santo, mais consagrado, você vê como tem muita energia ruim. Por quê? Porque acha que tem o direito de sair julgando todo mundo. E não entende que Jesus falou que ele veio como advogado. Jesus veio ser nosso advogado. Se nem Jesus julgava. Aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra, meu amor. Deus é o único juiz. Quando a Bíblia fala que nós julgaremos os de dentro, o apóstolo Paulo está dizendo ali o seguinte. Ele está dizendo que o grupo ministerial, pessoas levantadas para isso, né, que são os presbíteros, eles vão julgar os casos da igreja. Mas como? Não é chegando e falando assim, fazendo fofoca. Olha, pastor, olha, o irmão tal fez isso, isso e isso. Olha, pastor, a irmã tal fez isso, isso e isso. Fofoca. Olha, mas não conta que foi eu que falei, não. Não, a Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina que quando um irmão erra, você vai até ele, conversa com ele. Se ele não aceitar, você leva testemunho. Se ele mesmo não aceitar, aí você vai falar com o ministério. É responsabilidade, sabe? É responsabilidade com a alma daquela pessoa. Então, o ministério ele vai julgar os de dentro da igreja. Não é você achar que aceitou Jesus e pode sair por aí julgando todo mundo, julgando o mundo, não. Se assentando no trono e julgando todo mundo, santo juiz consagrado, não. Você está se enganando. Porque Deus, quando Ele te resgatou, é para você olhar para dentro de si e melhorar. Eu tenho que olhar para dentro de mim e procurar melhorar. E se o meu irmão está errado, eu tenho que ajudá-lo. Eu tenho que, às vezes, ó, tem gente que fala assim, Alessandra, as pessoas eu te amo, eu te odeio. Porque se a pessoa vier conversar comigo, eu não vou me meter na vida dela. Mas se ela vier e falar, olha, eu tô fazendo isso, ou fulano isso, eu vou pegar e falar assim, olha, amigo, mas isso tá errado, ou isso assim, assim, assim. Mas eu vou falar com a pessoa. Quem me conhece de verdade sabe que eu não mando recado, eu vou falar direto com a pessoa. Entende? Tanto que tem pessoas que falam, Alessandra, você tem a minha vida na sua mão. Se você quiser, a hora que você quiser acabar com a minha vida, você acaba. Porque eu tenho uma confiança de te contar todos os meus segredos. Várias pessoas me contam os seus segredos. Por quê? Porque sabe que eu não vou espalhar por aí, mas eu vou chegar para a pessoa. O que eu tiver que falar, eu vou falar com ela. Porque esse é o correto. Eu não posso sair por aí achando que eu tenho que julgar todo mundo. Não, eu aceitei Jesus, agora eu vou julgar o mundo, né? Não, eu aceitei Jesus, legal. Por que eu aceitei Jesus? Porque eu preciso da misericórdia do Senhor. Eu preciso parar de pecar. Então eu tenho que olhar para dentro de mim e aprender a não cometer os erros que eu já cometi. Eu não tenho a mesma cabeça
que eu tinha há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás eu não tinha a cabeça que eu tinha aos outros 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Eu sou uma pessoa totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu só falo assim, olha, isso não é você. Ai, você. Eu gosto de conversar com você porque você me ensina muito. Mas eu aprendi muito porque eu olho pra mim. Lembra da história do macaco? O macaco e a cutia? A cutia. É a cutia, né? Que não tem rabo. Macaco, cuidado com o rabo, macaco. Cuidado com o rabo, macaco. Ah, o carro passou e arrancou o rabo da cutia. Porque estava tomando conta do rabo do macaco. Entende? Então, uma coisa é ter religião, outra coisa é ser realmente cristão. O cristão, ele realmente tem a religião, que é Deus. Agora, tem muitos que são cristãos, mas não têm a religião, não é ligado ao Criador. Por quê? Porque não entende que ser cristão não é julgar o mundo, nem acusar ninguém. Tem pessoas que falam assim, mas Elias julgava, João Batista julgava, não. João Batista e Elias são anjos do Senhor. Dentro da Bíblia, Jesus falou, eles são o meu anjo. João Batista é o Elias que viria. E muitos não acreditam. O próprio Cristo falou que João Batista é Elias, anjo em missão. E se você for ver as testemunhas, duas testemunhas, tem os atributos, os dons de Elias e de Moisés. Né? Quem é que foi visto no monte com Cristo? Entende? Então, eles tiveram a missão deles. O que Deus mandou eles fazerem. Eu tenho a minha missão e você tem a sua missão. Então, a religião é você procurar andar dentro das leis universais do amor sincero. O amor sincero vem de Deus. É o amor puro. É você entender que se você teve sentimento de inveja contra alguém, esse sentimento é maligno. Não vem com inveja branca, não. Não se conforma com imundície. Sabe? Para de achar que o pecado está no seu exterior, não. O pecado está dentro. É aquilo que você pensa. É aquilo que você faz com aquilo que você pensa. É aquilo que você sente. Não se conforma. Se você vê que uma pessoa conseguiu um bom relacionamento e você sentiu algo estranho em relação àquilo, a pessoa comprou um carro lindo, você sentiu algo estranho? Não. É louvável você querer ter um bom relacionamento. E que Deus te abençoe, que você tenha e eu também. É louvável você querer ter um carro, você querer ter uma casa bonita. Isso é admirável. Você tem que querer mesmo, você tem que querer ter o melhor. O que você não pode achar normal é você olhar o outro ter e dentro de você sentir incômodo, porque o outro tem. Aí você, deu até uma invejinha, né? Inveja branca. Não, inveja branca não. É capeta colorido. Entendeu? Então, ter religião é isso, é olhar para dentro de si, é o autoconhecimento. É você se avaliar. Ao invés de julgar os outros, é você se avaliar, se analisar. Eu conheço pessoas que dizem que são cristãos e joga praga, amaldiçoa outras pessoas. Teve um dia que eu falei para uma pessoa, eu falei, olha, como pode você rir porque as pragas que você joga dá certo? Isso não é coisa de cristão, isso é maligno. Mas eu falei para a pessoa, eu não falei dele.
Estou falando aqui, não estou citando o nome, ninguém vai saber. É apenas para vocês entenderem o que eu quero dizer, sabe? Então, ter religião é se ligar a Deus. E se ligar a Deus é querer ter os pensamentos, os sentimentos bons. Porque a Bíblia fala que nós somos as luzes. Deus, ele é o Pai das luzes. Nós somos suas luzes. E se a luz estiver nas trevas, não vai iluminar nada. Nem você e nem o próximo. E para você andar na luz, é se autoavaliando. Não é você mudando o externo, é você mudando o que está dentro. Porque o externo é facílimo. Entendeu? Até com. Se você for pegar R$ 10, você consegue comprar um vestido na lojinha ali. Um vestido até o pé. É muito fácil. Muito barato. Quando Davi ele foi fazer um sacrifício a Deus, e ele quis comprar o terreno, e aí quiseram dar de graça. Ele falou, eu não quero dar para Deus nada que não tenha sacrifício. Ali é um exemplo para nós. Porque o sacrifício do que damos para Deus não é o que está fora. O que está fora não é sacrifício nenhum. Não é sacrifício botar uma roupa até o pé. Nenhum. Tomei um banho, pega a roupa, tchum, pronto. É muito fácil. Difícil é mudar o que está dentro. Difícil é mudar a mente. Difícil é parar de fazer fofoca. Difícil é parar de julgar o erro do outro, ao invés de ter misericórdia dele, conversar com ele, explicar para ele. Difícil é olhar o outro se dando bem e você ficar feliz. Para muitas pessoas é difícil. É difícil. Então, nós temos que nos transformar, renovar o nosso entendimento, o nosso pensamento, se autoavaliar todos os dias. O dia que tivermos consciência de que para ser religioso, para ter a verdadeira religião, é se autoavaliar, para ser um cristão, para ser salvo, depois de a salvação está em aceitar a Deus diante dos homens, né? Diante dos homens não pode negar, você não pode negar Cristo. E aí você vai fazer o quê? Seguir os passos de Cristo. Jesus ele falou que se nós sofrermos porque alguém tem raiva de nós porque fizemos algo ruim, tem mérito algum. Mas quando nós sofremos e temos na consciência de que não fizemos nada de errado e que somos servos de Deus, aí sim, ó, fechou. A vitória vem. E não é pouca, não. Então, eu posso passar a luta que eu passar. Uma coisa eu sei. Se eu tô plantando bem, a vitória virá. Porque Deus, ele não dorme e ele não mente. Ele fala que se nós formos fiéis a ele, nós teremos muito aqui. Vitórias aqui também. E no porvir. Mas temos que ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus não é ir para o culto somente. Ser fiel a Deus é querer ser como Deus, procurar ser. É se autoconhecer, se avaliar, se analisar. E hoje eu quero melhorar nisso, e amanhã naquilo. É difícil, é uma luta constante. É uma luta constante. Mas a gente vai, todo dia a gente vai tentando melhorar. Cada dia vamos tentando melhorar. E só vamos conseguir quando parar de olhar o outro e olharmos. Porque depois o outro se arrepende, pede perdão. E aí, você que está julgando? Sabe?
Então, ser cristão é muito mais do que muitas pessoas pensam. Religião é muito mais do que as pessoas pensam. Entende? Se você tem outra religião, ou matriz africana, isso não é religião. Isso é culto. Se você é de uma igreja, isso não é religião. Isso é culto. Religião mesmo é você se ligar a Deus, respeitar a Deus, respeitar e amar o teu semelhante, respeitar e amar a natureza. Isso é religião. É você se autoconhecer, se podar, se analisar, sabe? Amar o teu próximo. Antes do próximo eu tenho que me amar. Isso é religião. Analisar os meus sentimentos. E pedir a Deus que me mude a cada dia. Eu nunca vou ser perfeita. Nunca seremos. Nunca seremos. Mas ter consciência dos erros já é um baita de um caminho andado, hein? Não é? Você tem consciência do erro, você tem um baita de um caminho andado. Porque quando você não reconhece o teu erro, você nunca muda. Entende? E não importa o que as pessoas pensam, não. O importante é a tua consciência. Você está lutando por isso? Você quer melhorar? Quer ser melhor? Você vai ser. Não, se você não perdoa, sabe? Não tem como. Muitas portas não vão abrir para você, porque você precisa perdoar, você precisa dar o perdão. Tem pessoas que eu não quero perto de mim, nunca mais. Mas não tenho ranço, nem raiva, não desejo mal, não fico pensando mal. Por quê? Eu aprendi, olha, foi uma estratégia que Deus me deu. Vou até beber água aqui, gente. Deus me deu uma estratégia incrível. Tem uma pessoa, que essa pessoa me fez tanto mal, mas tanto mal, mas tanto mal, tanto mal, tanto mal. A pessoa assim, sabe aquela pessoa boazinha na frente dos outros, sabe? De oração, mas aquela pessoa me fez tanta maldade comigo. E sempre falava para os outros que eu que fazia. E botava as pessoas contra mim. E assim, inventava assim coisas, sabe, de mim que era surreal. Coisas que até, gente, até eu ficaria com raiva de mim. Sabe? Coisas horríveis. Então, eu tinha tanta mágoa daquela pessoa, sabe? Eu sofria com aquilo. Era muita mágoa que eu tinha. Muita. E aí, a ponto de eu chegar pra pessoa e falar assim, olha, fulana, sabe qual é o meu sonho? Te ver dentro de um caixão. Vou te falar, sinceramente. Tem pessoa que fala assim, meu irmão falava assim, tu é engraçada, né? Até as coisas que tu faz de errado, tu fala. A gente pode enganar quem for. O principal não pode enganar, que é Deus. Deus está vendo tudo. E se você for ver na Bíblia, os servos de Deus, chamados por Deus, eles falam das suas fraquezas. Eles não falam só das suas virtudes, eu curei, eu expulsei demônio. Não, eles falam das suas fraquezas mesmo. Do mal, sabe? O apóstolo Paulo falava, eu sou o pior de todos os apóstolos, eu sou o pior deles, porque eu matei cristão, eu fiz coisas erradas. E ele falava, ele era cristão, mas ele falava, tem coisa que eu não quero fazer, eu faço, e aquilo que eu não quero fazer, eu faço, e o bem que eu quero fazer, eu não faço. Então, assim, ele falava das fraquezas dele, ele falava.
Então, eu falo das minhas fraquezas. Porque hoje eu aprendi a lidar com elas. Hoje eu não tenho mais isso comigo. Porque eram coisas que se eu começasse a falar, eu já começava a chorar, não conseguia. As pessoas que conviviam comigo, elas não sabiam de nada da minha vida, assim, que eu sofria nada. Por quê? Porque eu não falava. Eu simplesmente não falava. Porque eu não conseguia nem começar a falar. De tanto que me doía. Entende? Então, hoje, graças a Deus, eu falo sorrindo porque não dói. Mas para isso ter acontecido, eu tive que ter uma estratégia. Não foi assim, não. Ah, pedi perdão a Deus, perdoei, tá tudo bem, aleluia. Não, não foi assim, não, querido. Quando as pessoas falavam assim, Deus usava profetas, aqueles profetas de profundidade, falava assim, olha, eu vejo que você sofreu muito, nossa, você passou por muita coisa, Deus me revela. Teve uma que falou, eu tenho pena de ver Deus me revelando as coisas que você passa. Eu já começava a chorar. Que doía, gente. Olha, era muita dor, muita dor, muita dor. Muita dor. E aí, tanto que eu tinha muita depressão, muita depressão. E eu não sou assim, eu não sou uma pessoa que gosta de sair de farra, não. Eu saía, eu comecei a sair, passear, ir pra farra, namorar, porque era uma fuga. Eu, no meu normal, sou caseira, tranquila, não saio de casa, não ligo pra sair, gosto de estudar, gosto de ler. Mas eu tive que, assim, eu virei um personagem, eu virei o que eu não era. Entende? Fuga. Eu queria fugir da minha realidade. E quando as pessoas falavam assim, você precisa perdoar, você precisa dar o perdão, você precisa tirar essa mágoa de dentro de você. E eu falava assim, você não tem noção do que eu passo, é fácil falar. Você não está passando pelo que eu passei. Você não está passando pelo meu problema. Então é fácil para você falar. Não é você não sabe o que eu passo. Realmente. Não é fácil para ninguém. Mas aí quando você tem a verdadeira religião, quando você se dedica a ter a verdadeira religião e lutar por isso, de querer estar dentro daquilo que Deus ensina, que a Bíblia ensina, sabe? Dentro das leis de Deus, as leis do universo, você começa a buscar se melhorar, olhar para dentro de si. E eu falava assim, meu Deus, eu sei, meu Deus, que essa dor que eu sinto, eu sei que é difícil, mas eu não quero continuar sentindo isso, é difícil demais para mim. Eu não quero mais sentir isso, me ajuda, meu Deus, eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço, porque me dói demais eu olhar para a pessoa e ter sonhar e querer que a pessoa esteja morta, sabe? Eu não sou uma pessoa ruim. Por que eu tenho que ter sentimento pela pessoa? Porque a pessoa me faz muito mal. Tentei suicídio 3 vezes. E eu pensava assim, teve a última vez que eu tentei suicídio, eu pensei assim, nem para morrer eu presto. Porque foi eu subir, eu consegui, eu já tinha tomado chumbinho e não deu certo. Eu consegui um veneno que disseram que era mais forte que o chumbinho. Eu peguei, quando eu subi em cima da cadeira, que eu ia tomar, bateu 3 pessoas, me chamou 3 pessoas no portão. E eu fui atender. Olha, nós viemos aqui porque Deus mandou orar por você. Eu comecei a chorar. E ali Deus falou comigo profundamente. E eu pensei, nem, nem pra morrer eu presto. Eu não sabia, assim, eu não tinha noção, sabe?
do amor de Deus. Deus, ele dizia sempre que me amava. E ele sempre disse para mim, olha, e é o que eu digo para você. Pode quem for te abandonar, quem for te maltratar, Deus, ele não abandona. Deus é bom demais. Ele nos ama verdadeiramente. Olha, nas minhas lutas, serviu para que eu, sabe, me aproximasse muito de Deus e sentisse realmente na minha alma o amor do Senhor comigo. Como Deus é bom. Como Deus é maravilhoso. E eu dizia que eu nunca consegui perdoar essa pessoa. Um dia, eu peguei uma cadeira e falei assim, era meia-noite. E eu falei assim, Senhor, senta aí. A Bíblia diz que meia-noite o Senhor passeia na terra. Senta, eu quero conversar contigo. Comecei a chorar. Eu chorei, eu chorei, eu chorei. Eu contei tudo pra ele. Ah, mas Deus tudo vê, Deus não sabe, sabe. Mas ele é um Deus de relacionamento. Ele quer ouvir da minha e da tua boca, sabe? Amigo. Assim que ele quer ser tratado. Ele falou, já não vos chamo servos, mas amigo. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo, ele compartilha. E eu peguei, contei tudo para Deus. Tudo que me doía. Tudo que me doía eu coloquei ali. Eu falei para ele, de frente para a cadeira. Contei tudo para ele. Chorei, 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 chorei. Quando Deus falou comigo, filha, toda vez que vier esses pensamentos na sua cabeça, essas vozes na sua cabeça, você vai profetizar. Eu libero o perdão em nome de Jesus. Senhor, que essa pessoa venha ter um encontro contigo, assim como eu quero ter um encontro verdadeiro contigo. Todas as vezes que você pensar. Então, todos aqueles pensamentos repetitivos na minha cabeça, de tristeza que, sabe, aquelas lembranças, porque quando a pessoa faz, eu sou o tipo de pessoa que eu perdoo muito fácil, sabe? Se a pessoa me fez um mal, eu posso na hora ficar estressada com a pessoa, mas daqui a pouco eu esqueço. Sabe, às vezes se for uma coisa grave que a pessoa me fez, se eu ver a pessoa doente ou passando mal, eu esqueço de tudo porque eu quero ajudar aquela pessoa. Eu sou assim. Só que nesse caso, era recorrente. Então não dava tempo de perdoar a pessoa, porque sabe, era muita coisa. E aí eu peguei e comecei. Cada vez que vinha aquela lembrança, sabe, eu levantava a mão e profetizava, eu libero perdão. Que Deus te abençoe, que a luz de Deus desça sobre a sua vida e que desça na minha. E eu envio a luz de Deus para você, que Deus te abençoe, que Deus te liberte, que você tenha um encontro com Deus. Olha, todas as vezes. E quando vinha e eu falava, e quando vinha e eu profetizava o perdão, porque eu dizia assim, eu não sou uma pessoa falsa. Era assim que eu respondia, tá? Eu não sou uma pessoa falsa. Se eu não perdoei, não vou dizer que eu perdoei. Não perdoei mesmo. Vou mentir? Mas não. A palavra, ela tem poder. Ainda mais quando você fala com a autoridade de Deus. Então eu levantava minha mão e eu profetizava o perdão. Aquela pessoa que eu tinha uma mágoa, um ranço, eu comecei a olhar para aquela pessoa e sentir paz. Sabe que você olhar uma pessoa assim e não doer mais? Incrível. Eu achava que aquilo era impossível. Sabe quando a pessoa perde uma perna assim, a pessoa é impossível recuperar uma perna, nunca vai crescer de volta? É assim que eu me senti em relação ao perdão a essa pessoa. Nunca ia conseguir. Eu achava que eu achava que eu não ia ter salvação, porque eu achava que eu nunca
ia conseguir perdoar essa pessoa. Porque foram coisas gravíssimas. Gravíssimas que eu passei. Gravíssimas. Dolorosas demais. Muitas coisas que as pessoas mais próximas de mim não sabem. Até hoje não sabem que eu passei. E hoje, a palavra, o poder da palavra, debaixo da autoridade divina, tem um grande poder. Um grande poder. Então, a mágoa, o rancor nos adoece, vai nos apodrecendo por dentro. Você nunca vai ter paz, você nunca vai ter, sabe? Você nunca vai estar bem, você nunca vai se sentir verdadeiramente um cristão se você não sentir dentro de você o teu coração aliviado, esse coração leve. Mas quando Jesus ele fala que ele tira o teu fardo pesado, ele dá o dele, que é leve, e ele fala que vós acharei o quê? Descanso para vossas almas. Quando você dá o teu fardo para Jesus e pega o dele, que é leve. E foi assim que aconteceu comigo. Uma coisa que eu nunca imaginei que poderia acontecer. Era alívio no meu coração, na minha alma. E hoje eu tenho alívio no meu coração e na minha alma. Sabe? Eu tenho alívio no meu coração e na minha alma. Pelo poder da palavra. O poder da palavra. E se você carrega dentro de você esse peso e você não consegue caminhar porque isso te incomoda, isso te dói, faça isso. Chama Jesus, teu verdadeiro e sincero amigo, sabe? Fala, Jesus, senta aí, vamos conversar. Vamos bater um papo. Conta tudo para ele, conta tudo. Tudo. E eu tenho certeza que se você abrir essa tua boca abençoada e começar a profetizar o perdão, você vai sentir a sua alma leve. Porque as pessoas acham que perdoar é ir lá no irmão e pedir perdão, conversar não. Tem pessoas que você nem consegue conversar. Tem pessoas que elas são tão... Quem tem transtorno narcisista, então elas nunca erram, né? Errado é sempre os outros. O erro está só nos outros. Elas nunca fazem nada de errado. Tem pessoas que não dá nem para conversar. É uma soberba, uma arrogância, uma coisa tão ruim que não tem como você conversar. Você vai se aborrecer mais. Tem pessoas que simplesmente não adianta você conversar. Não tem conversa. Só Deus, só o tempo, sabe? Só entregar na mão de Deus. Agora, o que você tem que se preocupar é com o que está dentro de você. É o mal que está dentro. Então, faça isso. E você vai sentir alívio no seu coração. E vai achar descanso para a sua alma. Porque Deus ele tem poder. Mas você tem a centelha divina. E a sua palavra tem poder. E é por isso que você tem que profetizar o perdão. É por isso que você tem que abençoar as pessoas. É por isso que você tem que se afastar de quem fala mal dos outros e parar de falar mal dos outros. Parar de maldizer. Se o marido da vizinha tem amante, é problema dele. Sabe? Se fulano fez coisa errada, é problema dele. É problema dela. Se você não pode ajudar, não fala mal. Deixa o julgamento para quem pode. Porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Juiz é Deus. Jesus ele disse que ele era advogado. E ele nos chamou para ser médicos. O médico para curar alma. Pescadores para pescar alma. Cuidar de pessoas. Jesus nos chamou para cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas não significa julgar as pessoas. Isso só Deus pode fazer. Entende? E julgar os que estão dentro da igreja é o ministério que tem que resolver. A nossa obrigação é
orar, abençoar, procurar fazer o bem a quem podemos fazer. Eu sou uma pastora. Então, eu falava assim, meu Deus, como que pode? Certas amizades que eu tenho, e às vezes para, reclama, fala mal. E por mais que eu fique falando, não faz isso não é bom, não faz isso não é bom, não faz, isso é bom. E a pessoa insiste em murmurar, e reclamar, e falar mal, e maldizer. Me afastei. A lição tá estranha, mudou. Eu não mudei. É que eu pedi tanto para não fazer mais. A pessoa nunca quer dar ouvido. Eu me afastei. A roda de escarnecedor. Mas é crente, mas é escarnecedor. Mas é cristão, mas é escarnecedor, é maldizente. Então, não dá, se afasta. Porque quem convive junto é conivente, sabe? E acabamos pagando preço também. Quando você se afasta, eu volto a dizer, quando você procura fazer o que é certo, o mal vem com tudo para que você desista. E você volte a continuar no erro. Persista, por mais que tudo dê errado. Persista. Porque Deus ele está olhando a sua fidelidade. Deus ele está te analisando, te avaliando. Ele está te provando. Ele quer, com certeza, te aprovar. Com certeza, Deus quer te aprovar. Então vai nessa tua força, porque Deus ele é contigo. Não temas e a vitória é sua, ok? E aí, gostou de bater um papo comigo hoje? Então, um beijo para você. Clica aí, compartilha, se inscreve no canal e deixa escrito se você tiver curiosidade sobre o que você quer conversar. Hoje falamos de várias coisas, né? Religião, perdão, más companhias, né? Aquele pecado sutil, que é julgar, falar mal, né? Então, nós vamos aprendendo uns com os outros, ok? Então, fica com Deus. Que Deus te abençoe, tá? Não se esqueça, seja sempre fiel a Deus. Ele vai cumprir todas as promessas que te prometeu. Deus, ele não mente, nunca. E ele nos ama. E ele é o nosso melhor amigo. Conte tudo para ele. E tenha certeza que ele vai te responder. E se você continuar firme, Deus tem muita bênção para você. Ok? Até a próxima.